Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Empresa no Eixo. Eu sou Vinícius Noble, você está no Vini Explica. Então, espaço aqui onde a gente explica alguns assuntos do momento de uma maneira mais fácil e como isso impacta no seu negócio. Vamos falar hoje de DeepSeek, o assunto da segunda-feira hoje, dia 27 de janeiro, foi esse, estourou os mercados. Mas antes de entender o que estava acontecendo, já deixa o like nesse vídeo aqui para fortalecer, para ajudar que ele chegue a mais pessoas e também siga o nosso canal, né? Se inscreve no canal para você receber todas as notificações, para você saber quando tem novos vídeos e ficar sempre aí por dentro do que acontece no universo das empresas e do mercado em geral. Então vamos lá falar do DeepSeek, vou compartilhar aqui a minha tela e vamos ver o que aconteceu, né? Já temos aqui, ó, olha só, a NVIDIA, que talvez você não conheça, mas já vou falar quem que é, caiu 17%. É um nome diferente, né? A gente conhece Apple, Google, Meta, as grandes empresas, mas a NVIDIA é uma das maiores empresas americanas. Está aqui, ó, no ranking de 2025 das maiores empresas americanas, a NVIDIA já estava entre as 10 maiores empresas americanas e nos últimos dias estava até, acho que entre as maiores. Por que que a NVIDIA está nesse patamar? Porque a NVIDIA fabrica processadores, principalmente processadores gráficos. Me explica o que é isso. Bom, vamos lá. Se você joga ou se você conhece alguém que joga no computador ou em videogames, os jogos são muito pesados para o computador. O meu computador aqui, o seu provavelmente aí, não dão conta de processar tudo que um jogo exige. Então, ele precisa de um processador extra, um processador gráfico mais parrudo para conseguir processar todas as informações que um jogo moderno exige. Bom, para processar IA também precisa de muita informação, processar muitos dados. Como é que funciona um modelo de IA? Antes da gente entrar no DeepSeek, que abalou, fez a NVIDIA cair 17% hoje, perdeu $500 bilhão. Esta queda aqui foi equivalente a $500 bilhão, 580 bilhões de dólares, mais de $500 bilhão caiu a NVIDIA. Bom, como é que funciona, né? Eles vão treinar uma máquina, que é o machine learning, né? Então você faz um modelo, percorre a internet inteira vendo tudo que tem de conteúdo na internet, todos, e não só na internet, sobe lá, vamos falar de uma maneira simples, né? Sobe lá PDF de livros, sobe todos os vídeos, todos os áudios que se tem, audiobooks, books, e faz a IA ler tudo isso e entender isto. Ela vai criando padrões, ela vai separando isso por tipos. Isso aqui, se você pedir para ela qual é o estilo de Machado de Assis, em algum lugar na internet alguém falou sobre isso e ele vai separar isso, qual é o estilo de Machado de Assis, de literatura, e vai te dar uma resposta sobre isso. Estou resumindo muito isso, né? Então, ele vai criar padrões e vai aprender a navegar por esses padrões através de um algoritmo. Então, cada empresa, a OpenAI, que é dona do ChatGPT, a Google, a Meta, todas essas que têm os seus modelos de IA, elas vão criar um algoritmo que vai andar por estas informações e vai conseguir extrair de forma rápida e construir uma resposta para você. Então, tem dois momentos: o aprendizado da máquina, a maneira que ele vai entender tudo que está na internet, tudo que está no mundo, entre aspas, e o momento depois que ele vai construir a resposta baseada no que ele aprendeu. Você pode imaginar que isso não é uma coisa fácil de se fazer, né? Ler a internet inteira e processar isso, construir esses padrões, entender o que é o quê. Se eu perguntar quem descobriu o Brasil, a IA vai saber. Se eu perguntar quais são os livros de Machado de Assis, ele vai saber. Se eu pedir para construir uma peça jurídica sobre um tal assunto e eu passar o assunto, ele vai construir, porque ele leu tantas peças jurídicas, ele sabe quais são as boas, quais são as ruins, o que tem que ter, o que não tem que ter, ele separou, ele aprendeu como é uma boa peça jurídica, e aí ele constrói uma baseada nos dados que você passa. Então, isso demanda muito processamento, né? Então, se você olhar, precisa de data centers enormes. Isso aqui é um data center, um centro de dados. Não é um computador como o meu e o seu aí, que nós estamos acostumados. São grandes centros de processamento
onde essas informações são armazenadas, são replicadas mundo afora. É claro que não está só nesse lugar aí, né? Aí é um data center. O Google tem milhares ao redor do mundo com informações duplicadas e trabalhando o tempo todo para gerar informação. Bom, então, né, nós temos diversos. Aqui um data center cheio de máquinas processando coisas. Bom, para fazer isso, estima-se aí que a Google gastou aí uns 200 milhões de dólares colocando o seu modelo, lendo a internet toda e aprendendo até que ele tivesse uma inteligência boa. Mais ou menos a mesma coisa, o ChatGPT gastou 160, eu li em alguns lugares. Então, são milhões de dólares que eu gasto só para ensinar a máquina tudo que existe. Sem contar que eu tenho que ensinar ela como ela entender o que ela está lendo e como eu tenho que ensinar, criar um algoritmo, criar uma forma, uma receitinha de como que ele entende, como que ele responde quando eu pergunto alguma coisa. Estou falando só de texto, nem estou falando ainda de outras IAs, como geração de imagem, geração de sons e por aí vai, de vídeos. Não estou falando disso, estou falando só de texto por enquanto, só para a gente entender, né? Bom, então é muito dinheiro que se gasta. Quem é que fabrica estes processadores? A NVIDIA. Por quê? O pessoal descobriu que usar os processadores gráficos, que são mais potentes do que as CPUs normais. Intel, quem nunca lembra aí do Intel i5, i7, i9, i3, desde a dos Pentiums da vida, quem é da geração mais antigas, esses são CPUs, né? O processador central. A GPU, que é o processador gráfico, o G é de gráfico, a GPU processa, ela é mais parruda, processa diferente da CPU, ela tem um processamento diferente e que o pessoal descobriu que ela era boa para processar IA. Então, quando a IA surgiu aí, quando ela estourou aí há uns 2 anos atrás, o pessoal estava usando muito os processadores da NVIDIA de gráfico. A NVIDIA percebeu isso e aprimorou, fazendo processadores específicos até para IA, mais direcionados para processamento de IA, facilitando isso. Por quê? Porque nós estamos num boom enorme da IA. É um boom parecido com o boom da internet, está mudando todas as coisas, né? O Trump, ele está prometendo aí fazer investimentos enormes em IA. Acabou de assumir, 500 bilhões. Ele acabou de assumir, faz 2, 3 dias, dizendo que ia investir aí 500 bilhões em IA. Por que esse investimento de $500 bilhão em IA? Porque essa é a revolução dali na frente. Assim como a internet há 30 anos atrás revolucionou e o Google criou um algoritmo para pesquisar e saiu na frente, aí veio o Meta, veio uma série de empresas americanas de inteligência na internet, agora o próximo passo é na IA. A Google está tendo que se mexer. A Google virou a empresa que ela é porque ela tinha um grande catálogo de sites. Até então, o que você faz? Você vai no Google, você quer saber sobre Machado de Assis, que eu estou dando esse exemplo, você coloca lá, ele vai achar um site e te recomendar o site que ele acha que é o melhor, que fala de Machado de Assis, para você ler. Lê aí, parece que esse site fala bem o que é Machado de Assis. Eu quero entender, fazer uma peça jurídica. Ele te vai achar um site específico que tem peças jurídicas do estilo que você quer, ou que responda ao que você quer. Mas ele não gera uma resposta para você. Ele simplesmente te manda um link. Parece que esse site aqui pode te ajudar. Só que agora, isso está mudando. Se o Google fez fortuna com isso, porque saber aonde as coisas estão e saber quem está procurando as coisas, isso dava muito dinheiro. O marketing digital todo vem desse princípio. Agora, o Google está ficando para trás porque a nova onda não é mais eu perguntar e receber um link, é eu perguntar e receber diretamente a resposta. Isso não só vai mudar o mercado ali de buscas e de mercado digital, mas como um mercado de trabalho, né? E talvez eu possa ter menos advogados no meu escritório porque com poucos eles vão usar uma IA que vai gerar para eles tudo isso de maneira gerar as peças que eles têm que produzir de maneira mais rápida e mais barata. A mesma coisa em diversos outros segmentos, né? Então, claro, a IA não vai tirar nosso emprego, mas ela vai modificar a maneira que a gente vai trabalhar. E essa é a nova revolução. E o Trump está se preparando para isso, né? Ele sabe disso. E ele sabe que a China
na parte industrial, a China encostou. A China produz carro elétrico mais barato, a China produz equipamentos mais baratos, as indústrias tradicionais, vamos dizer assim, a China encostou. Agora, na de informação, a China estava um passinho atrás, né? Ele barrou o TikTok lá nos Estados Unidos, não foi bem o Trump, mas os Estados Unidos barrou o TikTok aí alguns dias atrás. Por quê? Porque a informação dos americanos estava sendo processada pelo TikTok na China, etc. É uma guerra muito grande. Mas, há uma semana atrás, a DeepSeek, ela divulgou o seu modelo, tipo um chat GPT. Legal, mais um chat GPT. Então, a chinesa DeepSeek, né? Uma busca profunda, vamos pensar assim, vamos traduzir de forma livre, DeepSeek, causou uma grande sangria nas ações aí das Big Techs americanas, né? Por quê? Porque essa DeepSeek é uma empresa chinesa, é uma startup, ou seja, uma empresa nova, fundada em 2023 por um milionário chinês, deve ter o nome dele aqui. Eu sou sempre ruim com os nomes. Vamos ver aqui. Tarará, aqui, ó. Liang Wenfeng. Ele é dono de um fundo aí, né, que usava IA para fazer investimentos em bolsa, etc. Né? Esse cara, ele em 2003 fundou uma empresa, poucos funcionários, e começou a criar um modelo, tal qual eu contei para vocês aqui, vai aprender com a internet, ou seja, ele vai ensinar uma máquina e vai criar uma receitinha, um algoritmo para que isso funcione, consiga usar essa informação toda, ele consiga aprender com essa informação e eu consiga usar. Tal qual a OpenAI, a Meta, etc. Só que o que acontece? Ele fez isso 30 vezes mais barato do que as americanas fizeram. Gerando, assim, um custo por pesquisa, um custo por usuário muito mais barato do que as americanas estão fazendo, a OpenAI, a Meta, etc. Então, a partir disso, quando o pessoal se tocou que a chinesa, tá aqui, lancei, tão boa quanto ou até melhor do que o ChatGPT, e tá aqui, lançaram um artigo mostrando como isso foi feito, e muito mais barato. Se é mais barato, por que é mais barato? Porque eles não precisaram usar tanto processamento como as americanas estão usando. Por quê? Porque os americanos, sabendo que isso é a vantagem do futuro, eles proibiram de usar os A100, que são os processadores da NVIDIA. Tá aqui na reportagem, tá H, mas os processadores são o A100 da NVIDIA, que é o processador mais potente que a NVIDIA fez, e os americanos proibiram de exportar isso para os chineses. Então, só as empresas americanas estão usando esse H100. Os chineses estão usando o H800. Então, o A100 é o mais potente, o H800, menos avançado e mais barato. Os americanos, manda lá para eles, que eles não vão conseguir fazer grande coisa, no máximo vão conseguir jogar alguns joguinhos modernos com esses processadores da NVIDIA aí, os H800. Mas os A100 ficam aqui, não pode ir para a China, a gente não quer que a China faça isso. O cara foi lá, usando os H800, que são bem mais baratos, bem menos potentes, e conseguiu fazer algo igual a OpenAI, igual ao ChatGPT. Tão bom quanto e muito mais barato. E sabe uma diferença? Ele fez isso no modelo open source. É uma palavrinha difícil que é open, aberto, né? Source, a fonte. Ou seja, o código-fonte disso é aberto. Você pode, se você quiser ir lá baixar o código-fonte e entender como eles fizeram, você pode fazer. As americanas já fizeram isso, estão baixando, estão lendo o código-fonte. Como é que os caras conseguiram? Como é que foi feito isso? Né? Então, os americanos foram pegos de calças curtas, como a gente diria. Né? Foi chamado de um momento Sputnik. O que é o momento Sputnik? Lá na década de 50, na Guerra Fria, na corrida espacial, Estados Unidos e União Soviética, estavam os dois países vendo quem chegava primeiro na Lua e no espaço. Os americanos achando que não, aqui nós vamos fazer, a gente é grande, a gente vai chegar antes na Lua. Quando eles menos esperavam, a União Soviética falou, acabei de lançar um satélite, é o primeiro satélite da história, mandei um foguete, soltei o satélite lá, o Sputnik. Os americanos, como que eles saíram na frente? A gente está aqui todo cheio de graça fazendo tal, e nós vamos ser os primeiros, e os
os, os russos, os soviéticos foram lá e colocaram o primeiro satélite na Lua. Eles não só fizeram isso, o primeiro homem a ir ao espaço, né, também foi americano, a primeira animal que foi a cadela Laika, foram os russos, né, os soviéticos na época, eles foram na frente. Os Estados Unidos, aos 45 do segundo tempo, conseguiu ultrapassar e ganhar a corrida, colocando o homem na Lua. Então, o Sérgio Sacani, o gordão dos foguetes, ele fala: a União Soviética jogou bonito, mas quem ganhou a corrida foi os Estados Unidos colocando o primeiro homem na Lua, né? Então, foi a mesma coisa. Os americanos estavam achando hoje que eles estavam por cima. Não, vamos barrar o processador mais potente, eles não vão conseguir, essa nós vamos ganhar. Essa a gente vai sair na frente da IA, eles estavam na frente, né? Então, a OpenAI, que é a dona da ChatGPT, a Meta, a Google estavam correndo, o Trump anunciando que ia investir mais ainda em IA, e do nada, coincidência ou não, os poucos dias depois dele assumir, os chineses divulgam lá o DeepSeek. E aí virou o aplicativo, né, o app mais baixado da Apple Store nos Estados Unidos. Todo mundo quer baixar isso aqui. O site deles está até sofrendo um pouquinho de lentidão, porque é o aplicativo mais baixado do momento. Todo mundo quer usar o DeepSeek, que é mais barato e está revolucionando. Então, as bolsas americanas caíram. Por quê? Porque se não precisa do chip mais caro para fazer isso, se não precisa de tantos chips, tantos data centers assim, o cara conseguiu fazer isso de maneira aberta, open source, com processadores mais antigos. A NVIDIA, que estava bombando, porque a nova revolução industrial, que é a revolução da IA, ia usar os seus processadores, ela estava entre as empresas mais caras do mercado, o pessoal falou assim, acho que não vai usar tanto processador assim da NVIDIA. E isso fez com que as ações da NVIDIA despencassem 17%, $500 bilhões em um único dia. Em um único dia. Uma das maiores quedas da história, né? Aqui perde 465. Eu já li várias notícias. A última que eu tinha visto era que tinha perdido 500 e tantos bilhões, quase $500 bilhões. Enfim, aí não vamos brigar por 50 bilhões. Ao redor de $500 bilhões caiu, porque o mercado falou, talvez é mais fácil do que parecia, né? Então, isso acontece um pouquinho, né? Voltando lá para a corrida espacial, lá na época da corrida espacial, os americanos, a NASA, não, vamos fazer, tará, e tinha um problema, como é que nós vamos escrever lá na Lua? Porque lá na Lua não tem gravidade, lá no espaço, e como é que ele vai fazer anotações e tal? A caneta Bic, a caneta tradicional que a gente usa, ela é por gravidade, né? Aquela tintinha, ela desce por gravidade, você vai escrevendo. Então gastou-se milhões ali, os americanos, para descobrir qual é o dispositivo que a gente vai usar lá no espaço para escrever sem gravidade. Bom, os russos são mais práticos, eles usaram o lápis com grafite mesmo, que escreve com gravidade ou não. Eu não sei se é verdade ou não, mas essa história é contada. Então, a gente às vezes complica alguma coisa que pode ser feita de forma mais fácil, né? E a gente enfeita o pavão, Dora, pílula, como você quiser chamar, e os americanos estavam achando que estavam lá na frente e aparentemente as notícias mostram que os chineses encostaram, estão aí fazendo miséria, né? Então a Deep Space, estou falando de espaço, a DeepSeek, a empresa chinesa de IA, que virou o mercado de ações de cabeça para baixo hoje, né? Então, assim, uma revolução aí, ó, aqui, ó, os chips A10 aí, né, os A100, perdão, da NVIDIA, aí, olha só, vai cair aí muita produção, se for verdade, se tudo que está no artigo que eles escreveram hoje, se tudo que eles disseram que conseguiram fazer com processadores de baixo custo, isso é uma grande revolução. Então não deixa uma lição, né? A gente não tem nenhum líder de mercado que a gente não possa enfrentar com inteligência, com inovação, mesmo às vezes com uma máquina pior ou com um produto que não é o melhor, mas com
inteligência com inovação, você consegue enfrentar, consegue fazer, consegue igualar com baixo custo. Nesse caso aqui, a DeepSeek nem ultrapassou a ChatGPT, disse que ela encostou, alguma coisinha melhor, alguma coisinha pior, mas ela encostou, só que com muito mais baixo custo. Inovação não é sempre reinventar a roda. Eles não reinventaram a roda, porque é muito parecido, se você olhar até a interface é parecida. Só que ele inovou internamente. Como ele fez isso? Como a maneira é muito mais barato usar o DeepSeek, ele gastou muito menos, portanto pode cobrar muito menos das pessoas, e isso faz com que ele saia na frente. Então não acho que inovação é sempre coisas de desenvolver um produto todo diferente. Uma outra coisa, uma outra lição que a gente fica para isso, principalmente para o empresariado brasileiro, a gente é muito fechado com as informações. Então eu conheço empresários que falam: nunca ensine a receita do bolo da cobertura para o seu confeiteiro, porque se ele souber a receita inteira do bolo, ele monta a padaria para ele. Então você ensina a massa para um, o recheio para outro, a cobertura para outro. Olha só, essa empresa revolucionou hoje o mercado, só se fala dela, da DeepSeek, e ela fez isso com o código aberto. Ela usou as pessoas do mercado, na verdade, para ajudarem ela a construir isso. Então, a gente tem uma ideia muito forte aqui de que a gente tem que fechar as empresas, fechar a informação, que a gente não pode divulgar, que a gente tem como se estivesse jogando um jogo de cartas no qual só eu posso saber. E o mercado hoje, atualmente, mostra que as grandes coisas a gente faz não sozinho, a gente faz com a comunidade, com as pessoas. E muito mais com as suas equipes. As suas equipes têm que ajudar nesse tipo de coisa. Bom, isso aí que eu queria trazer para vocês hoje sobre o DeepSeek, essa revolução, para você entender, te explicar um pouquinho de IA, um pouquinho do que aconteceu, um pouquinho de como a DeepSeek conseguiu fazer essa revolução. Se você gostou, curte isso daqui, compartilha com quem pode se interessar por esse tipo de assunto aqui, se inscreve no nosso canal e vamos lá, deixa um comentário aqui para eu saber se você conseguiu, eu consegui te explicar e se tem mais alguma dúvida sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Até a próxima!